Quem foi o professor Karnak? Influência fundamental na formação de Kardec. Bem-vindos a uma jornada fascinante pelo mundo do espiritismo e da vida de Allan Kardec. Já imaginou como um fenômeno de virar mesas levou a descobertas incríveis sobre a espiritualidade? E como um simples livro, recebido por um encadernador, pôde salvar uma vida e inspirar toda uma doutrina? Prepare-se para desvendar esses enigmas e explorar o legado extraordinário de Allan Kardec. Quem eram os espíritos que se comunicavam? Como suas mensagens, vindas de diferentes partes do mundo, revelaram não apenas aspectos cotidianos, mas também o crescimento espiritual da humanidade. Convidamos você a mergulhar em questões fundamentais. Qual era a verdadeira essência de Kardec como homem e discípulo de Jesus? Por que a caridade tornou-se o alicerce do espiritismo? É difícil falar sobre Kardec sem considerar o professor Karnak. Ele era um estudioso, sua formação era em educação desde o início. Desde muito jovem, ele foi enviado para estudar com Pestalozzi. Ele era um dos alunos mais brilhantes de Pestalozzi, com muito conhecimento em matemática, biologia e astronomia, o que era muito comum naquela época. Ele era alguém que, se compararmos com os dias de hoje, seria como um professor de uma grande universidade nos Estados Unidos, como Johns Hopkins ou Harvard. Ele era muito respeitado na época. Quando Kardec começou a trabalhar com o espiritismo, foi quando teve contato pela primeira vez com o fenômeno de virar mesas, um fenômeno que viajou dos Estados Unidos para a Europa. Alguns de seus amigos pediram a ele que investigasse, pois era conhecido por sua formação científica, racionalidade e senso crítico. Ele relutou, pois estava ocupado com o trabalho, mas acabou sendo convencido. Começou a investigar o fenômeno e percebeu imediatamente que uma mesa não poderia responder a perguntas por si só, pois uma mesa não tem cérebro. Como poderia raciocinar e dar respostas razoáveis? Foi aí que começou a ideia de que um efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Ele ficou curioso e quis saber o que estava por trás da mesa. Entrou em contato com muitas pessoas, médios de diferentes regiões e países. Começou a enviar as mesmas perguntas para diferentes médios e recebia as mesmas respostas, certificando-se de que as respostas vinham da mesma fonte, o reino espiritual. Ele recebeu comunicações de todo o mundo, com mensagens sobre a vida cotidiana, quem essa pessoa ia se casar, onde aquela pessoa deveria ir, mas eram principalmente mensagens sobre o crescimento da humanidade, espiritualidade e compreensão da humanidade em termos de amor ao próximo como iguais perante Deus. Kardec viu que era uma informação muito enriquecedora e todas as informações que os espíritos forneciam estavam abrindo um mundo completamente novo para ele. Começou a compilar as respostas, fazer perguntas nas reuniões e, em certo momento, recebeu uma mensagem dos espíritos. O espírito se autodenominou um guia espiritual chamado Zéfiro. Este espírito disse a ele que havia muito mais por trás das respostas, uma nova doutrina, e foi quando decidiu começar a organizar as perguntas e respostas, preparando o que se tornou o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, a obra seminal do Espiritismo. Ao organizar o Livro dos Espíritos, Kardec revelou muito de seu interesse profundo na melhoria de todos nós. Uma das principais perguntas, a 919, pergunta qual é a maneira mais eficiente de agradar a Deus e resistir às garras do mal, e a resposta à pergunta é não lutar. Kardec revelou os espíritos que viveram aqui e, quando voltaram ao plano espiritual, relataram como viveram. Isso nos ajuda a aprender com a experiência de outras pessoas, o que pode nos ajudar a tomar decisões em nossas vidas. É uma herança valiosa, pois mostra que Kardec se preocupava profundamente com as pessoas, com os espíritos e com seu sofrimento. Mais tarde em sua vida, Kardec enfatizou que a caridade era realmente o foco principal do espiritismo. Ele disse que sem caridade não há salvação, seja na parte religiosa, científica ou filosófica. Acredito que cada pessoa deve ter a chance de ler Kardec apenas pela lógica. É uma forma incrível de organizar os pensamentos. Quando falamos sobre a codificação, estamos falando de um corpo de conhecimento que explora tudo o que sabemos sobre o universo, sobre nós mesmos como espíritos conectados a um corpo físico, sobre felicidade e também sobre o que acontece depois que morremos, a vida no outro lado. Kardec deixou para nós um grande exemplo como homem, discípulo de Jesus e precursor desta nova era que estamos vivendo, colhendo todos os benefícios dela. Mas, acima de tudo, o exemplo de abnegação e compaixão é sua maior herança. A história do encadernador é um exemplo tocante disso. Ele recebeu um livro e uma carta de um jovem que estava prestes a cometer suicídio. Ao ler o livro, o jovem decidiu não tirar sua própria vida. Isso lembrou a Kardec que se ele estivesse ajudando uma pessoa, mudando a vida dela, salvando uma vida, todo o seu trabalho valeria a pena. Então, aprender sobre o Espiritismo, entender o significado dos ensinamentos de Jesus, nos ajudará a estabelecer metas certas em nossas vidas,
a projetar nosso caminho para onde queremos estar. Em sua juventude, Kardec demonstrou uma inclinação precoce para as ciências e a filosofia, destacando-se como discípulo de Pestalozzi. Seus esforços para democratizar o ensino público, oferecendo cursos gratuitos em diversas disciplinas, o marcaram como um pedagogo visionário. Contudo, foi em 1854 que um encontro com o fenômeno das mesas girantes abriu as portas para um capítulo totalmente novo em sua vida. Conforme Kardec mergulhava no estudo desses eventos, ele não apenas se deparou com a psicografia, mas também alega ter estabelecido contato com o espírito familiar, levando-o a adotar o pseudônimo Allan Kardec. Essa revelação sobre uma vida passada entre os druidas moldaria o rumo da doutrina que estava prestes a criar. A doutrina espírita codificada por Kardec alterou radicalmente a perspectiva sobre o futuro e a vida após a morte. A observação direta do mundo espiritual tornou-se uma realidade prática, e a doutrina buscava integrar conhecimentos científicos, filosóficos e morais para proporcionar uma compreensão abrangente da realidade. Nos anos derradeiros de sua existência, Allan Kardec não apenas consolidou o movimento espírita, mas também enfrentou opositores e difundiu sua visão por meio da Revista Espírita. Seu falecimento em 1869, aos 64 anos, não marcou o fim de sua influência. O túmulo de Kardec no cemitério do Père-Lachaise, Paris, tornou-se um símbolo imponente, adornado com seu lema druídico: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Camille Flammarion, o renomado astrônomo, expressou sua homenagem a Kardec, destacando a transição da vida terrena para a espiritual. Esse discurso ressalta a crença na continuidade da alma e no aprimoramento constante no vasto céu espiritual. O legado de Kardec transcende os séculos, deixando um impacto duradouro. Gabriel Delany reconhece o serviço inestimável prestado por Kardec ao substituir a fé cega por uma certeza fundamentada em observações científicas sobre a vida futura. Contudo, não podemos ignorar as controvérsias que envolvem Kardec, especialmente suas declarações etnocêntricas e racistas, algo infelizmente comum daquela época. Sua crença na superioridade racial baseada na frenologia, como evidenciado em textos como Perfectibilidade da Raça Negra, reflete a visão científica equivocada de um passado não tão distante assim. O debate sobre esses aspectos controversos continua, com críticos ressaltando o anacronismo de julgar Kardec pelos padrões morais contemporâneos. Alexander Moreira Almeida, da Associação Mundial de Psiquiatria, destaca Kardec como pioneiro na investigação científica das experiências espirituais. No entanto, é crucial confrontar as contradições presentes em suas ideias, reconhecendo tanto suas contribuições quanto suas limitações. Nesta imersão na vida de Allan Kardec, desvendamos os intricados caminhos percorridos por esse visionário do século XIX. De educador e estudioso a codificador do espiritismo, sua jornada é uma mescla fascinante de razão e espiritualidade. Ao mergulharmos nas conquistas e contradições de Kardec, somos desafiados a questionar, a compreender as complexidades de sua época e a refletir sobre o legado que ele deixou. Suas ideias, fundamentadas na investigação científica e na busca por respostas metafísicas, abrem portas para uma compreensão mais profunda da existência humana. Convidamos você a continuar esta jornada conosco. Explore outros vídeos do nosso canal para aprofundar-se em figuras fascinantes, eventos marcantes e ideias revolucionárias que moldaram o curso da história. A compreensão do passado é uma chave mestra para decifrar o presente e moldar o futuro. Convidamos você a se inscrever, compartilhar e participar desta jornada intelectual. Juntos continuaremos explorando os enigmas da história e desvendando os segredos que moldaram o mundo que conhecemos.